Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Aqui estamos pela Web Rádio Estação da Luz, iniciando mais um Espiritismo e Educação. Hoje você vai ficar na companhia minha, Marcos Demário, e também do nosso querido amigo Ronaldo Gomes. É importante, porque estamos desde o mês de dezembro sobre Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a missão de Jesus, sempre naquele enfoque educacional para mostrar o nosso Mestre Jesus, né, enquanto grande educador que ele foi de todos nós. Mas deixa eu passar aqui a palavra ao nosso Ronaldo para que ele faça, então, a sua saudação inicial. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe. Estamos mais uma vez aqui com a gratidão de todos, primeiro de Deus, e que possamos, juntos, com o pensamento de vocês, com essa vibração, podemos apenas, né, Marcos, sermos um instrumento da vontade, da espiritualidade, no esclarecimento dos nossos próprios anseios. Muita paz. Isso aí, Ronaldo. Muito bem. Uma pergunta que nós já podemos lançar a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que estão nos seguindo através da internet, é a seguinte: por que Jesus nasceu? O que ele veio fazer aqui na Terra? E esse é o nosso grande ponto de discussão, de conversa no programa de hoje. Afinal, o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Será que ele veio resgatar pelo seu sangue os nossos pecados? Aliás, aqui já, olha aí no ar, porque essa é a pergunta da Valdete, que ela nos enviou, é a Valdete do Rio de Janeiro, de onde estamos transmitindo o programa, e por isso que nós já vamos começar por aí, porque é a base do nosso tema. Afinal, o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Bem, vamos contextualizar primeiro, historicamente, a vinda de Jesus aqui na Terra, porque ele foi o divisor de águas no mundo cristão, pelo menos, né, antes dele e depois dele. Bem, Jesus encarnou lá na Palestina, na época, a Palestina, Judéia, Galileia, estavam sob domínio do Império Romano. Os judeus, à época, eram o único povo conhecido que cultuava um único Deus, ou seja, acreditava na existência de um único Deus. Porque romanos, gregos, persas, babilônicos e assim por diante, egípcios, todos eles cultuavam vários deuses. Todos esses povos tinham uma mitologia, e nessa mitologia, diversos deuses. Então, somente o povo judeu é que estava ali cultuando um único Deus. E somente o povo judeu acreditava que viria um Messias, um enviado de Deus, que salvaria o povo judeu daquela servidão junto ao Império Romano. E a terra prometida, que era a Palestina, voltaria novamente ao domínio judaico. Esse era o contexto. E estava governante a época em que Jesus nasceu, ou seja, era o César, o imperador romano, Otávio Augusto. E ele reinou por muito tempo, praticamente 50 anos, tanto que a época dele é chamada de a Era de Augusto, ou o século de Augusto. Claro, não durou um século, mas foi um tempo bastante extenso. E ele consolidou as fronteiras do Império Romano, e foi um período exatamente da vida de Jesus, onde o Império Romano teve menos guerras, onde, na verdade, a cultura helênica, ou seja, aquela cultura grega, começou a ser resgatada. Mas, lá na Judéia, ou na Palestina,
nós tínhamos ali uma porção do Império Romano que era considerada pobre. Porque o povo judeu, basicamente, era um povo agrícola e pecuarista, numa terra que naquela época era melhor do que hoje, mas que não era tão grata assim. E o problema também deles é que eles confundiam a lei civil com a lei religiosa. Neste caso, a lei mosaica, tanto aquela trazida pelos 10 mandamentos, quando Moisés os recebeu, como também as interpretações feitas e a própria lei civil que Moisés depois promulgou e que era a lei conhecida como lei de talião, ou seja, de olho por olho, dente por dente. Bom, essa é a contextualização da época, o que nos mostra que tudo estava convergindo para que Jesus pudesse vir e tinha que ser lá entre os judeus, porque era um povo muito religioso que tinha a única crença num único Deus. E aí, então, prepara-se nos planos espirituais superiores a vinda do nosso Mestre Jesus. Ele é considerado um grande educador. Educador ensina e exemplifica. Será que a vinda de Jesus, a missão dele, se resume lá na crucificação? Ou seja, ele se entregou à morte para resgatar os nossos pecados? Ou será que a missão de Jesus foi a de esclarecer a lei divina e trazer para nós uma lei importantíssima dentro da lei divina, que é a lei de amor? Vamos conversar, então, sobre isso nesse momento. Jesus veio à Terra para resgatar os nossos pecados através do sangue, ou Jesus veio à Terra para esclarecer a lei divina e nos trazer, então, o amai-vos uns aos outros? Ronaldo, o que o Espiritismo nos diz a esse respeito? Marcos, eu reporto ainda a Jesus, porque ele disse assim: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Ora, se ele não veio destruir a lei, veio cumprir a lei, de que lei nós estamos falando? A lei dos homens, de Moisés, ou a lei de Deus? Já retratada nos povos antigos de todas as épocas da humanidade, trazendo a lei divina, a imortalidade da alma, trazendo o aspecto das existências, trazendo o aspecto das pluralidades dos mundos. Eu estou colocando com essas palavras com a doutrina, mas já povos antigos já tinham essas ideias. O homem, os grandes homens de épocas, deturparam para que pudesse levar a massa, o povo, ao seu egoísmo. E aí, com a vinda de Jesus, que é o marco, temos Moisés, mas em Jesus, ele veio trazer essa realeza. Me permita uma leitura aqui, Marcos, que é justamente Claro. do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do meu reino, não é deste mundo. Ora, o meu reino não é deste mundo. Mas por que Jesus, então, veio aqui? E essa explicação aqui, a realeza de Jesus, é belíssima. Porque diz assim, que não é deste mundo, o reino de Jesus todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Vamos pensar? Não terá ele também uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por uma unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É o caso de Jesus. E é nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos.
dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagra pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Uma coisa é a coroa real material, e a outra é a realeza espiritual. Bem, essa realeza oriunda do mérito pessoal consagra pela posteridade. Jesus, há mais de 2000 anos, ou melhor, antes disso, há mais de 4000 anos, já se vinha falando dessa realeza, desse rei que viria trazer ao nosso reino material do egoísmo a transformação que nós precisaríamos. E aí, olha a continuidade. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino é deste mundo. Eu achei esse ponto, Marco, belíssimo, para mostrarmos a missão de Jesus, de fato, com essa realeza, as duas realezas, a material, o egoísmo, e a espiritual, do amor, da moral, da ética e da verdade. Como sempre, né, Ronaldo? Nosso Allan Kardec, o seu pensamento lógico, né, um pensamento realmente muito bem feito, tá? E o nosso Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo nos aponta, de fato, essa realeza moral de Jesus, por causa da sua grandeza espiritual, porque nós espíritas reconhecemos em Jesus o espírito, né, mais perfeito que Deus nos concedeu a termos aqui na Terra. Então, Jesus tem essa realeza moral. Mas essa realeza moral, obviamente, não existe para resgatar a nós, porque existe o livre-arbítrio. E todos nós temos que responder por aquilo que semeamos, ou seja, por aquilo que realizamos. Eu vou também utilizar aqui um outro autor, agora o nosso querido Emmanuel, através da abençoada psicografia do nosso Chico Xavier, lá no livro A Caminho da Luz. Nós estamos aqui justamente colocando a missão de Jesus. Diz então o nosso Emmanuel, lá no capítulo 12 do livro A Caminho da Luz. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. A sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Bem, então nós temos aqui, Ronaldo nos trouxe aí o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, mas em que se mostra que Jesus tem a realeza moral, e aí o Emmanuel vem nos esclarecer que a missão de Jesus era ensinar e exemplificar o código da fraternidade e do amor. E para isso, desde a manjedoura, ele se fez humilde. Portanto, todos nós precisamos nos trabalhar para seguir essas lições do Mestre Jesus, porque ele é realmente o divisor de águas da nossa humanidade. Porque Jesus, ao nos trazer o amor, quando ele diz amai-vos uns aos outros, ele
deitou por terra a lei de Talião, né, o olho por olho, dente por dente. E ao proclamar a fraternidade que ele mostrou junto com os discípulos, ele também deitou por terra questões de superioridade racial, religiosa, e todas as outras coisas que se discutiam naquela época e que ainda hoje, né, nós ainda estamos aí discutindo. Se passar a palavra novamente a você, Ronaldo, agora eu quero trazer uma autora espírita que eu respeito muito, que é a nossa querida companheira Terezinha Oliveira. Terezinha Oliveira foi uma grande trabalhadora do movimento espírita de Campinas, atuou no Centro Espírita Allan Kardec, deixou livros maravilhosos para todos nós. E há um livro dela que se destaca, que é o livro Jesus, o Cristo. E aí, então, ela faz a seguinte colocação, porque tem uma confusão, né? Então, as pessoas acham que Jesus, ou ele só tem a ver com a religião, ou ele é o fundador de uma religião, que, no caso, é a religião cristã. Vamos conversar sobre isso, mas primeiro vamos ver aqui a palavra da nossa Terezinha Oliveira. Diz ela: a religião real do Cristo não é uma religião formal. Jesus não fundou nenhuma religião assim. No campo das ideias, falou de um Deus de natureza espiritual, Pai Criador, poderoso, mas sábio e amoroso, do reino dos céus, significando a vida espiritual, verdadeira e duradoura, de nós, criaturas humanas, como filhos de Deus, seres espirituais como nosso Pai, também imortais e com faculdade de pensar, sentir e agir. Da justiça divina, dando a cada um segundo suas obras, aqui ou no além. De planos espirituais e da influência dos espíritos sobre nós, reconhecíveis como bons ou maus pelo que produzem. Vamos fechar aspas, essas são as palavras da nossa Terezinha Oliveira no livro Jesus, o Cristo. Ronaldo, quer dizer que Jesus, ele não fundou uma religião, ele não é o fundador do cristianismo? Pois é, Marcos, é a belíssima mensagem dessa nossa irmã que está aí. Quando chegam a Jesus e mostram a moeda, que é lícito pagar imposto, a frase de Jesus é clara: dai a César o que é de Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não falou dá a religião A ou B. É claro que ele fala bem da verdade, a César o que é de César, o que é da matéria, o que vocês têm que fazer, respeite as leis. Agora, o que é de Deus, está claro isso aí, não precisa dizer mais nada. Ele veio trazer o amor e o sentido da religião, que ainda é deturpado, e o texto está falando sobre isso, essa religação, o religare. Religar-se a quem? A Deus. Que o homem, já naquela época, e hoje não é diferente, cria deuses vários para satisfação das suas ambições, satisfação do seu ego. Não é a religião ligada a Deus como Jesus em todos os momentos nos deu exemplo, quando também chegam a ele, nós já comentamos aqui, mestre, vimos tal homem, que em teu nome expeliu o demônio e nós o proibimos. Não o proibais. Mais uma vez aí retratando que não existe religião, existe a fé, aquilo que você quer seguir em nome de Deus. Quem não é contra nós, é por vós, não proibais. Olha, tem inúmeras situações que Jesus dá o maior exemplo. A maior delas é quando ele ora a Deus. Quando orardes, em secreto, entre no seu quarto, no seu íntimo. Essa intimidade com esse Deus, que não há religião. Outro ponto, nem todos que me dizem, Senhor, Senhor,
entrarão no reino dos céus. Mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, do nosso Pai. Ele, mais uma vez, ele fala essa religião. Ó, Marcos, é essa religião. Aquele que seguir esta religião. Ah, proibai sim, ele tem que seguir esta. Não tem nada o tempo todo Jesus tentando nos levarmos a esse Pai maior. Porque o egoísmo, desculpa eu estar repetindo isso, Marcos, mas o egoísmo sutil, avassalador, está lá na pergunta de 914 até 917, falando sobre o progresso, que é da educação, mas falando do egoísmo, essa chaga da humanidade que está até hoje nos levando à cegueira, ao materialismo e nos esquecendo de que Jesus, a sua missão, foi trazer o amor, essa reforma íntima, com as suas palavras, que eu e você, nós não somos nada, somos apenas instrumentos, como diz Francisco de Assis, ainda que imperfeito, mas para fazer a sua vontade. E em Francisco de Assis, outro exemplo, que ele escuta aquela voz, Francisco, erga a minha igreja. Aí ele achou que a igreja era prédio. Depois é que ele percebeu que não era isso. A igreja interna do religar-se a Deus. É isso aí. Então, Ronaldo, nós já entendemos que a missão de Jesus não foi resgatar pelo seu sangue os nossos pecados. Jesus também não veio à Terra para fundar nenhuma religião. Na verdade, Jesus veio ensinar e exemplificar a lei divina, e é baseado, então, no amor, na humildade e na fraternidade. Então, fechamos esse entendimento. Por tabela, respondemos a nossa Valdete, tá? E a nossa técnica já está colocando aqui no ar algumas participações, porque nós já vamos para as perguntas. Estamos aqui com o nosso Alberto Magno, aqui dizendo que excelente o tema, mandando um abraço para nós, e nós também enviando um abraço a você, Alberto. Bem, Ronaldo, vamos então às perguntas dos nossos internautas, nossos seguidores aqui do Espiritismo e Educação. E participe dos nossos programas pelo WhatsApp, olha, está aí os números, tudo direitinho. Pode enviar a pergunta agora, sem problema. Vamos lá. Mas eu acho que já temos perguntas, hein? Com certeza. Olha aí. Valdete, do Rio de Janeiro. Marcos, vamos lá. O que Jesus veio fazer aqui na Terra? Bom, essa é a pergunta, né, Ronaldo? Que nós acabamos usando, já desde o início do programa, para esclarecer a missão de Jesus. Acredito que já esteja esclarecido, né? Jesus veio no tempo certo, na hora certa, para trazer para nós a mensagem do amor. Amai-vos uns aos outros, fazei ao próximo somente o que desejais que o próximo vos faça. Isso resume toda a lei divina e os ensinos de Jesus. Então, a missão de Jesus foi essa: aprendermos a nos amar. Então, ele veio nos ensinar e veio também realizar aqui conosco isso através dos seus exemplos. Quem quiser conhecer mais, após o nosso programa, um pouquinho mais tarde, né, porque às 11 da noite, né, 23 horas, tem aqui pela Web Rádio Estação da Luz, nós temos o programa O Evangelho por Emmanuel. Aliás, Emmanuel considero Emmanuel um dos melhores estudiosos do Evangelho. Nos deixou uma coleção fantástica de textos interpretativos sobre as lições do Evangelho, naqueles livros, né? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna. E a Federação Espírita Brasileira conseguiu compilar tudo e lançou o Evangelho segundo Emmanuel, e são justamente essas mensagens todas que esse programa, às 23 horas, vem trabalhando. Então, para conhecer melhor ainda. Então, essa é a missão de Jesus: nos trazer uma nova visão da lei divina através do amor ao próximo. Vamos à próxima.
Qual é a verdadeira mensagem de Jesus? Ariane, Vitória, Espírito Santo. Nosso abraço. Opa! Muito Muito bem. bom, hein? Ariane, muito boa pergunta. A verdadeira... Bem, a sua pergunta nos leva logo a pensar o seguinte: você está perguntando qual é a verdadeira. Bem, isso quer dizer que tem uma não verdadeira, não é? Pois é, nós temos que entender o seguinte: o Evangelho, assim como a lei divina, tudo que está lá no Evangelho, tá, é de origem divina, mas as interpretações são humanas. E nós somos espíritos imperfeitos. Como somos espíritos imperfeitos, as nossas interpretações não são perfeitas. Se nós estudarmos a história do cristianismo, ou seja, a história após Jesus, nós vamos ver que ali até o século III, nós temos um movimento cristão que vai se espalhando pelo mundo, bem fiel aos ensinos de Jesus. As igrejas ou eclesias, que foram as comunidades que foram sendo fundadas, todas elas tentavam seguir aquela simplicidade e humildade das reuniões de Jesus com os seus discípulos. A partir do século III, nós temos uma mudança, porque no ano 325, na cidade de Niceia, vai acontecer um concílio, ou seja, a reunião dos representantes das comunidades cristãs. Mas essa reunião foi politicamente manipulada para interesses dos estados, do interesse dos imperadores. E aconteceu, então, que nesse concílio, no ano 325, foi, então, criada a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, como ela ficou conhecida. E vai surgir, então, a doutrina do catolicismo. Eu sempre faço uma separação, porque quando nós falamos doutrina cristã, nós estamos falando da doutrina que veio através de Jesus, os seus ensinos, que estão lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e com o grande intérprete que foi Paulo de Tarso. Agora, quando falamos de doutrina católica, nós já estamos falando de uma teologia criada pelos homens, interpretando os ensinos de Jesus. Então, Ariane, a verdadeira mensagem de Jesus é a que está lá nos evangelhos, no Novo Testamento, que ela é a verdadeira mensagem, que o Espiritismo veio reviver, resgatar em espírito e verdade, e com a imortalidade da alma e a reencarnação, esclarecer pontos que até hoje eram tanto quanto obscuros. Então, nós podemos dizer o seguinte: essa é a verdadeira mensagem. Tá? A mensagem, né, ou seja, a doutrina católica, depois a doutrina protestante, são interpretações humanas. Mas você poderia colocar agora, Ariane, mas vem cá, e a doutrina espírita também não é uma interpretação humana? Não, não é. Porque a doutrina espírita, ou o espiritismo, é doutrina dos espíritos, trazida pelos espíritos superiores através de dezenas de médiuns espalhados ali pela França e pelo mundo. E Allan Kardec foi o codificador, o organizador, aquele que estudou todos esses ensinos para torná-los, então, uma doutrina. Então, Ariane, a verdadeira mensagem de Jesus é a mensagem do amor, da fraternidade, e que está lá nos evangelhos, no Novo Testamento. O resto são interpretações humanas e muitas vezes desviadas da verdadeira mensagem. Bem colocado, Marcos. É isso mesmo. Nós vemos ainda hoje as deturpações dos homens e deixamos claro que Jesus, ele resumiu a sua missão aqui
nos 2 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. Ou seja, fazer o próximo que queres que te faça. E ele deixa isso claro com a vida dele. Estava nu, estava enfermo, estava doente. E, Pai, Senhor, nunca te vimos. Em verdade vos digo, se fizerdes a um destes, estava assim, estava vestido, me fizeste, a mim o faz. Então nós percebemos que em Jesus, só ele, em todos os momentos, é uma frase que eu não canso de repetir. Todas as nossas transmissões aqui eu vou sempre repetir. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Se permita a ouvir Jesus. Se permita. Pelo menos isso. Se permita. Vamos à próxima pergunta, Marcos? Vamos lá. Opa, Lucas de Oliveira, Ponta Negra. Por que a história e os historiadores da época do Cristo não registraram a presença do homem Jesus? Opa! Opa! Muito bem, Por que a Lucas. história e os historiadores não... Opa, tudo bem, Wilson? Muita paz, boa noite. E aí, Marcos, será? Muito bem. Vamos então ver se Jesus foi ou não foi registrado na história. Então vamos deixar de lado os discípulos, né, os evangelistas. Isso, bem lembrado, muito bom, isso mesmo. Vamos deixar eles de lado, não? E vamos ver se Jesus foi registrado pela história, né, por outros personagens, historiadores, enfim. Então, vamos lá então. Nós temos, entre aqueles que registraram a existência de Jesus, o historiador Flávio Joséfo, que viveu de 37 a 100, né, da era cristã. Ele era um historiador judeu e ele escreveu uma coleção de livros sobre a história judaica. Okay? No livro, o nome do livro se chama Antiguidades Judaicas. No terceiro capítulo do volume 18 dessa sua obra, o Flávio Joséfo diz: entretanto, existia, naquele tempo, um certo Jesus, homem sábio, era fazedor, deixa eu pegar o resto do texto aqui, era fazedor de milagres, ensinava de tal maneira que os homens o escutavam com prazer. Era o Cristo. E quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não o abandonaram. E ele lhes apareceu no terceiro dia. Olha só, Flávio Joséfo, um historiador judeu, uma obra sobre a história judaica e com todas as palavras, ele consigna a existência, então, de Jesus, de Pilatos e da ressurreição no terceiro dia após a crucificação. Bom, mas nós temos outro testemunho, desta vez do historiador Tácito, que era romano e pagão. Tácito viveu de 56 a 120 da nossa era e, nos seus anais, na parte 15, Tácito escreveu o seguinte: Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens que, sob o nome comum de cristãos, eram já marcados pela merecida das infâmias. O nome deles se originava de Cristo, que, sob o reinado de Tibério, havia sofrido a pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Olha só, um historiador romano, que é Tácito, também se referindo a Jesus, aos cristãos, à perseguição de Nero e à crucificação no reinado de Tibério, porque Tibério havia sucedido a Augusto, né, a Otaviano Augusto, e que o decreto tinha sido assinado pelo procurador Pôncio Pilatos. Então, está aí, está registrado na história. Mas tem mais. Nós temos também o testemunho de Plínio, que viveu de 62 a 114, que era procônsul romano. E Plínio, numa carta ao imperador Trajano, ele escreveu: maldizer Cristo, um verdadeiro cristão,
não o fará jamais. Cantam os cristãos hino a Cristo, como a um Deus. Ora, Plínio viveu no primeiro século da era cristã, e nessa carta ao imperador Trajano, ele fala da existência dos cristãos, né, e dessa idolatria a Cristo, portanto, a Jesus. Bom, vamos lá, mais um testemunho. Suetônio, que viveu de 70 a 130, na obra Os Doze Césares, que é uma história sobre o Império Romano, no capítulo 25, quando ele fala do imperador Tibério, ele diz aqui: expulsou de Roma os judeus que, instigados por um tal Cristo, ou Cristo, provocavam frequentes tumultos. Então, mais um historiador romano que consigna a existência de Jesus. Nós vamos ter também o Luciano de Samosata, né, que viveu de 125 a 180, e mais alguns outros, né, que nós não vamos nos estender demais aqui. Tá? Então, são os testemunhos históricos. Nenhum deles viveu com Jesus, nenhum deles esteve com Jesus, mas são historiadores do primeiro século que registraram a presença de Jesus aqui na Terra. Muito bom, Marcos. Isso aí é belíssimo. Então, tá aí. E tem outros tantos, é só Tem outro, pesquisar. tem outro. Hoje, com a internet, você vai encontrar um vasto campo. Vamos à próxima pergunta. Vamos a ela. Célia Mara, Mossoró, Rio Grande do Norte. Por que os espíritas afirmam que Jesus é um espírito superior e governador espiritual da humanidade? Muito bem, Célia. Bom. Bom, vamos começar lá com o Livro dos Espíritos, né? Questão 625. Nessa questão, os espíritos, aliás, eles dão uma pergunta bem curta a Kardec, né? Porque Kardec pergunta quem seria o nosso guia e modelo, né? Quem deveríamos seguir, enfim. E aí a resposta dos espíritos: Jesus. E aí lá eles marcam que Jesus é o espírito mais superior que Deus entregou a nós, seres humanos, para que conhecêssemos. E Jesus é o nosso guia e modelo. Então, quando falamos que Jesus é um espírito superior, um espírito perfeito, isso já está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Agora, se estudarmos com atenção a codificação espírita, ou seja, as obras de Allan Kardec, nós vamos ver que no próprio Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois no livro A Gênese, Allan Kardec, com as informações recebidas dos espíritos superiores, ele já afirmava que Jesus era o nosso governador espiritual. E isso foi referendado na sequência, aqui no Brasil, por Emmanuel, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. E depois, através da Ivone Pereira, do nosso Divaldo Franco, do José Raul Teixeira, enfim, uma gama de médiuns recebendo as mensagens espirituais, isso veio a ser confirmado, que desde o início da formação planetária, Jesus é o nosso governador. Lembrando que Jesus só teve uma encarnação aqui na Terra. Ao contrário de nós já tivemos várias reencarnações. Nós estamos, nesse momento, reencarnados. Jesus nunca reencarnou aqui no planeta Terra. Ele teve apenas essa encarnação, que é conhecida por nós, na qual ele veio como Jesus Cristo. Então, aí nós temos as duas informações. Que Jesus é o Espírito superior, perfeito, foi criado por Deus, simples e ignorante, como todos nós, fez a sua escalada evolutiva, chegou à perfeição, foi designado por Deus para ser o governador espiritual do nosso planeta
onde ele se encontra até este momento, e aí então nós casamos as duas informações. Jesus Cristo como Espírito perfeito, superior e governador espiritual do nosso planeta. Muito bom, Marcos. E tem uma resposta de Jesus antes Parece que o Ronaldo está um pouquinho fora nesse momento aí. Internet tem dessas coisas, não é? Voltou o nosso Ronaldo. Voltou? Está ouvindo? Voltou. Voltou. Perfeito, então, Jesus deixa claro, né? Fala abertamente, claramente. Antes que o mundo fosse, eu sou. Ele se apresentou como Cristo, né? Ele se apresentou como Messias, não é? Perfeitamente. Essa construção... Oi. Fala. Pode seguir. Então vamos à pergunta agora. Mais uma pergunta. João Roberto Salvador. Que o evangelho tem a ver... que o evangelho tem a ver com a educação? Eu acho que não tem muito a ver, não. Tem, João? Pois é. Tem? Será que tem alguma coisa a ver? Será que evangelho é evangelho? Educação é educação? Será? Mas Jesus é mestre. Mas Jesus é mestre. Pois é. No programa passado, nós já abordamos essa questão, né? Se Jesus era mestre, se deixava de ser mestre, o que é ser mestre, não é? Aliás, o programa está disponível no canal do YouTube da Web Rádio Estação da Luz. Né? Como este aqui também ficará disponível. Pois é, se Jesus foi mestre e a doutrina dele está lá no Evangelho, algo nos diz aí que o Evangelho tem que ter alguma coisa a ver com educação. Mas isso depende, não é, Ronaldo, do nosso entendimento sobre educação. Como é que nós entendemos educação? Se educação é transmissão de conhecimentos de geografia, história, matemática, língua portuguesa, química, física, biologia, etc., aí não tem nada a ver. Tá? Aí não casa uma coisa com a outra. Mas acontece que educação não é isso. Educação é o desenvolvimento das potencialidades que são divinas, do ser integral, alma imortal, que todos nós somos. Educação é fazer a religação, né? O religar que o Ronaldo já trouxe, né? Nossa com Deus. Aí tem tudo a ver. Porque qual é o nosso grande problema aqui na Terra? Moral, valores, ética, empatia, solidariedade. Esse é o nosso grande problema. Combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a hipocrisia. Ora, esse combate só pode ser feito através da educação. Mas, como nos apresenta o Espiritismo, a educação moral, seja aquela que vai formar o caráter, aquela que vai combater as más tendências, aquela que vai promover o pilar, o grande pilar da educação, né, que nós já comentamos também no outro programa, aprender a amar. Mas por falar nisso, antes que eu me esqueça, Ronaldo, eu amo você, amo o Tavares, que está aí na nossa técnica também, porque esse é o nosso aprendizado. E aí, então, João Roberto, acho que já começou a dar a entender que evangelho e educação andam de mãos dadas. Não há como fazer educação sem amar, porque o amor é a base da educação. E quem veio nos ensinar o amor? Jesus. Portanto, nós podemos dizer que o evangelho é um verdadeiro compêndio educacional, pedagógico, e por isso que Jesus é mestre. Então, João Roberto, evangelho tem tudo a ver com educação tem tudo a ver com o evangelho, mas eu sei que o Ronaldo está aí se coçando para falar, tá? Então eu vou passar a palavra a ele também. Vamos lá, quero até perguntar a você, porque o Paulo também de Tarso, Saulo, depois Paulo de Tarso, ele deixa um belíssimo ensinamento. Eu posso falar de tudo, fazer de tudo. Não tem alguma coisa no Evangelho que demonstra que se não tiver o amor,
que é um processo de educação, nada sou? Não foi Paulo? Ou não tem nada a ver com esse assunto? Sim, Ronaldo, sim. Foi Paulo, nosso querido Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho. Né? Algumas traduções colocam como caridade, outras colocam a palavra amor, mas nós não estamos aqui para discutir isso. Tá? Mas é isso mesmo. Sem amor, eu nada sou. Porque não adianta nós termos todo o conhecimento do mundo, toda a intelectualidade, todo o saber e darmos verdadeiras aulas se nós não tivermos amor, ou seja, sentimento. Se não conseguirmos sentir. Vou contar aqui a todos aqueles que estão aqui nos seguindo, nosso queridíssimo companheiro Jorge Andréas, o bom baiano, psiquiatra, grande estudioso da doutrina espírita, viveu até os 100 anos de idade. Aliás, eu tive o prazer de ser um dos últimos a fazer uma entrevista com ele pela Rádio Rio de Janeiro. A nossa Marilena Mota Carvalho nos contou, após a desencarnação do Jorge André, que numa conversa informal, ela disse assim a ele: doutor Jorge, nossa, nesta existência aqui, com seus trabalhos, seus estudos, seus livros, o senhor fez um bem enorme, não só aos espíritas, mas à humanidade. O senhor agora, quando desencarnar, nossa, o senhor vai ter muita luz. Aí a Marilena disse para mim, Marcos, ele olhou para mim e disse assim, não, nada disso. Eu tenho consciência que ainda vou ter que reencarnar e mais de uma vez, porque eu tenho um grande problema que eu ainda preciso resolver. Aí a Marilena disse que olhou para o Jorge André e disse, mas, doutor, que grande problema é esse que o senhor tem que resolver? Minha filha, é o Evangelho. Porque eu, com toda essa minha intelectualidade, com todo o meu conhecimento, eu tenho um problema para conseguir entender e aceitar o Evangelho e sentir o Evangelho. Eu espero que na próxima encarnação eu venha com menos intelectualidade, que é para desenvolver o sentimento. Olha que depoimento lindo do Dr. Jorge André. Né? E aí, então, Paulo tem razão, né? Sem amor, não somos nada. Vamos à próxima pergunta? Ainda tem, se não me engano, ainda tem. Não esquecemos do nosso Evangelho por Emmanuel, hein? Hoje, às 23 horas, com José Oliveira. Vamos à pergunta. Opa! Valdinéia, Macaíba, Rio Grande do Norte. Marcos, Jesus viveu há mais de 2.000 anos. Seus ensinos ainda são válidos? Valdinéia, eu acabei de recordar agora um aluno da evangelização do Centro Espírita, um adolescente, que mais ou menos nesses termos ele me fez exatamente essa pergunta, que nós estávamos trabalhando, então, a vida e obra de Jesus, e quando ele elaborou que Jesus viveu há 2.000 anos, né, então ele fez uma expressão bem assim, jovial, né, bem automática, ele disse, tio, esse cara é muito velho. Aí eu até dei risada, realmente. Se levar em consideração, né? Ele viveu há 2.000 anos, né? Tá certo. Mas olha só, apesar dele ter vivido já há mais de 2.000 anos, uma peculiaridade de Jesus é que os ensinos dele ainda são válidos, porque ele não trouxe ensinos somente para aquela época e para aquelas circunstâncias da vida dos judeus dentro do Império Romano. Na verdade, Jesus trouxe o que nós normalmente classificamos como ensinos universais, ou seja, ensinos para todos os tempos, todas as épocas, atemporais e, portanto, para todas as pessoas. Então, universais e atemporais. Será que é mesmo? Ronaldo, você vai me permitir pegar uma parábola agora de Jesus, tá? E com certeza, colocar para os dias atuais. Eu vou aproveitar que a nossa companheira
é de Macaíba, né, que é uma cidade também do Rio Grande do Norte, porque a Web Rádio Estação da Luz é transmitida lá de Natal, Rio Grande do Norte. Então, vamos lá. Jesus contando a história hoje. Valdenéia, preste atenção aí. Havia um homem que saiu de Macaíba para ir até Natal. E ele pegou a estrada. Na estrada, e ele estava de carro, ele teve que parar o carro para fazer um lanche. E quando ele parou o carro, ele foi assaltado. E bateram nele. E levaram o smartphone dele. E levaram também o carro. E ali ele ficou estendido ali. E aí passou um carro. Passou um carro na estrada. E esse carro era de um religioso. O religioso olhou para o carro, ali para a pessoa caída ali, e pensou assim: ah, meu Deus, este mundo está muito perdido. É muita violência. Esta humanidade não aprendeu ainda a se amar. Hoje vou passar o dia na igreja orando pela salvação das almas humanas. E ele seguiu a estrada. Mas aí veio um segundo carro, e esse segundo carro era de uma pessoa religiosa e política. Olhou, viu lá o outro assaltado, caído lá, e pensou assim: olha só a violência, já chegou aqui, pleno Rio Grande do Norte, e cadê a polícia? Onde está a segurança pública? Como que nós vamos resolver a situação se na hora que se necessita não se encontra a segurança pública? E ele seguiu. Mas aí veio um terceiro carro, e esse carro parou. E a pessoa saiu do carro e foi lá e pegou o nosso homem assaltado, colocou dentro do carro e levou até a UPA, a nossa unidade de pronto atendimento. E através dos documentos desse homem assaltado, mandou um zap lá para a família. E a família acorreu até a UPA. Enquanto a família não chegou, a nossa pessoa aí estava lá tomando conta, tudo direitinho, tomando todas as providências. Aí a família chegou. E quando a família chegou, essa pessoa: olha, meu zap é esse, você já tem aí tudo direitinho, tá? Agora eu vou ter que seguir, tá? Porque eu vou lá na outra cidade, que eu tenho lá um compromisso, mas na volta eu vou passar aqui na UBA para saber se está tudo bem, se ele já foi liberado, se está tudo certo. Qualquer coisa, me mandem um zap. E aí essa pessoa, que era uma mulher negra, seguiu então o seu caminho. Agora vamos à pergunta que Jesus colocou lá para o nosso fariseu da época. E a pergunta é para nós. Bem, desses três que passaram pela estrada, quem usou de misericórdia para o homem assaltado? Bom, foi o terceiro personagem, não é mesmo? Que lá na época era um samaritano, um judeu samaritano. Aqui, para os nossos dias atuais, é uma mulher negra. E aí, então, quando Jesus ouve a resposta lá do doutor da lei, foi o terceiro, então Jesus disse assim: bom, então vai e faz o mesmo. E encerrou a conversa. E nós vamos dizer aqui a todos que estão nos acompanhando: vamos fazer o mesmo, né, que essa nossa companheira realizou. Então, a parábola do bom samaritano, contada há mais de 2000 anos, ela serve para os nossos dias atuais, porque ela é universal e atemporal. Então, os ensinos de Jesus são atualíssimos. Muito bom, Marco. Muito bom exemplo. A história retratada aos dias de hoje, isso é muito salutar. Isso é didático. Então, tá aí, o Evangelho de Jesus ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte, porque está em a natureza. Então, tá aí, ó. Lúcia, da Cidade da Esperança. Os ensinamentos de Jesus está ultrapassado por causa das inovações e conhecimentos da atualidade do planeta. Sem as necessidades das religiões,
Eu acho que foi respondido um pouco aí, mas vamos lá. Os ensinamentos de Jesus estão ultrapassados, Marcos, por causa das inovações e conhecimentos da atualidade do planeta? Pelo contrário, nós crescemos muito realmente em conhecimento, em desenvolvimento tecnológico, científico. Mais do que nunca, nós estamos precisando dos ensinamentos de Jesus. Porque nós não crescemos no mesmo patamar no campo moral. E estamos com discussões éticas agora que estão mexendo conosco. Porque nós estamos tendo que redefinir valores de vida, os chamados valores humanos. E sem os parâmetros dos ensinos de Jesus, nós nos perdemos. Como está acontecendo, né? É o que nós estamos assistindo hoje. Nós estamos como cegos num tiroteio, fazendo discussões de ordem moral, de ordem ética, mas sem parâmetros. Então, quando nós resgatarmos o nosso Mestre Jesus, os ensinos que se encontram no Evangelho, nós teremos parâmetros seguros para o nosso desenvolvimento moral. É o que está faltando. Então, todo esse nosso progresso intelectual, científico, tecnológico, não sepultou Jesus e o Evangelho de jeito nenhum. Pelo contrário, nós estamos gritando mais ainda pela necessidade de compreendermos e de colocarmos em prática o Evangelho. E ele nos deixa claro, né, Marcos? Estará conosco até o fim dos tempos. Ou seja, a presença dele estará conosco, está conosco. Temos mais uma? Eu acho que é a última. Na missão de Jesus, qual é para vocês os pontos mais importantes? E aqueles que foram mais adulterados? Epa! E aí? Sérgio. Nós começamos a falar lá no início de algumas coisas sobre isso. Sim, é verdade. Isso aqui é um tema que dá um programa, né, Rodolfo? Dá um programa, com certeza. Sérgio, vou destacar aqui o início da sua pergunta, que é o mais importante, né? Quais são os pontos mais importantes da missão de Jesus? Primeiro, o estabelecer o Deus Pai, o Deus misericordioso, justo, mas bom, porque, de uma forma geral, os judeus não entendiam assim, né? Deus era meio humano, Deus era vingador, senhor da guerra. Então, esse é o ponto importantíssimo. Jesus estabelecer que Deus é o Pai e Criador. Então, esse é um ponto importantíssimo. Segundo, que é o amor. Né? Quando Jesus traz a mensagem do amai-vos uns aos outros, do perdoar 70 vezes 7 vezes, ele estava fazendo uma revolução. Que foi difícil aos judeus e mais ainda aos romanos entender isso. Tá? Ainda mais que os romanos se consideravam superiores. Então, esse é um ponto importantíssimo da mensagem de Jesus. Agora, quanto às adulterações, bom, isso é de foro humano. Né? Nós espíritas não nos perdemos muito nisso. Embora tenhamos, né? Depois eu posso, aqui num próximo programa, até apresentar uma bibliografia espírita sobre essa questão das adulterações da mensagem do nosso Mestre Jesus. Mas, Sérgio, mais importante é nós fixarmos os pontos importantes. Tá? O nascer de novo, que trouxe a reencarnação com todas as letras. Esses são os pontos, efetivamente, mais importantes da missão de Jesus. Bom, Marcos, parece que estamos no final, né, Ronaldo? Estamos no final e acabou realmente as perguntas. Está aí, ó, Programa Espírita Evangelho por Emmanuel, hoje, às 23 horas, com José Oliveira. Não perca, importantíssimo esse aspecto do assunto do Evangelho por Emmanuel. Então, Marcos, podemos nos despedir. Verdade. Então eu me despeço. Fazer a minha despedida. Então vai, Ronaldo. Gratidão a todos pelo carinho, pela atenção e a frase que eu estou sempre repetindo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Estarei sempre repetindo isso.
Que Jesus os abençoe. Gratidão pelo carinho de todos. A todos que nos acompanharam, vamos deixar o nosso convite para estar conosco aqui pela Web Rádio Estação da Luz, toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, no programa Espiritismo e Educação. Que esta mensagem que trouxemos sobre a missão de Jesus possa, acima de tudo, falar aos nossos corações, porque nós estamos precisando sentir Jesus, para viver Jesus, fazer do Evangelho nosso verdadeiro roteiro de vida. A todos, o meu abraço, paz em todos os corações e até o nosso próximo encontro aqui no Espiritismo e Educação.